Fala galera, tudo certo? Vamos para a nossa parte 2 de resolução das questões de química do Enem do ano passado. Perfeito? Não tem muito o que explicar. Parte 2, simbora. Então, vamos lá. Primeira questão de hoje para a gente resolver, uma questão de meia-vida. Fala o seguinte então. A química nuclear é importante ferramenta na produção de substâncias utilizadas na área da saúde humana. A radiação emitida no entanto, calma que eu li errado. A emissão emitida pelo cobalto-60 é utilizada na medicina como uma ferramenta de diagnóstico e no tratamento de câncer. No entanto, esse radioisótopo tem um tempo de meia-vida limitado, pois o seu tempo é de 5,3 anos. Considere um frasco contendo uma amostra de 2 miligramas de cobalto-60 armazenado durante um período de 26,5 anos. Ele pergunta para a gente qual que é a massa que vai sobrar ao final desses 26,5 anos. Gente, exercício clássico de meia-vida. Vamos lá. Eu tenho aqui um total de 2 miligramas, passam-se 5,3 anos. Agora eu tenho metade disso porque é assim que funciona a minha vida, tá? Então agora eu tenho 1 miligrama. Passa-se agora mais 5,3 anos, ou seja, agora a gente tem 10,6 anos passados, nós temos 0,5 miligramas agora, ok? Passa-se mais 5,3 anos, então agora a gente tem 15,9 anos passados, e agora a gente tem uma massa de 0,25 miligramas. Passamos mais 5,3 e agora a gente tem 21,2 anos passados e a gente tem uma massa de 0,125 miligramas. Passamos mais 5,3 anos, o que dá um total de 26,5 anos, que é justamente a data que a gente quer, que é o período que passou. E agora a gente tem aproximadamente 0,06 miligramas. Ou seja, resposta certa é a letra E. Tranquilo? Questão nível muito de boa. Radioatividade clássica aqui em meia vida. Fechou? Vamos para a próxima questão? Vamos para a próxima questão. É uma questão que, na verdade, ela pode ser resolvida por biologia ou por química. Eu resolvi colocá-la aqui para a gente resolver, tá? Então, o esquema abaixo representa as etapas do processo de biodigestão, uma forma de dar destino sustentável à excrementação animal e restos de comidas produzidas em áreas de criação de gado e porcos confinados. Então, ali ele fala, excrementos animais e restos de alimentos são misturados com água no alimentador do biodigestor. Dentro do biodigestor, a ação das bactérias decompõe os resíduos, transformando-os em gás, metano e adubo. O gás metano pode ser encanado para alimentar um gerador ou um aquecedor, e as sobras servem como fertilizantes. Vamos lá. Dar destino sustentável às sobras, conforme apresentado na etapa 4, ajuda a evitar o quê? Bioacumulação de toxinas em plantas, eutrofização de corpos de água, destruição da camada de ozônio, ocorrência da inversão térmica e produção da chuva ácida. Gente, aqui a gente tem que entender o processo, tá? Então, você pegou os excrementos e os restos dos alimentos, tá? Você vai colocar no biodigestor. O que geralmente vai formar, tá? Vai formar o chorume, que é aquele líquido, vai formar um material sólido de decomposição, que é justamente essa sobra que ele está falando ali, e o gás metano que ele vai usar. Então, se o gás metano não é a sobra, tá? Tudo que envolve aqui destruição da camada de ozônio, tá? Não faz nem sentido, porque, vamos lá, quando a gente fala de camada de ozônio, a gente está falando aqui no caso dos CFCs, tá? Não faz sentido isso aqui, tá? Porque está falando de um resíduo sólido. Ocorrência da inversão térmica. A inversão térmica tem a ver com excesso de poluição, geralmente no começo do dia. Também não faz muito sentido com a questão das sobras aqui. Produção de chuva ácida. Tá? Para acontecer a produção de chuva ácida, essas sobras elas deveriam estar liberando alguns gases que, quando misturados com a água, deveriam formar a chuva ácida.
Geralmente esses gases são gás carbônico, óxido de enxofre e óxido de nitrogênio. O que também não está falando, porque está falando de sobras sólidas. Então a gente fica com essas duas aqui, tá? Qual que é a ideia, gente? Muito provavelmente essas sobras, tá? Elas vão estar ricas em fósforo e elas vão estar ricas em nitrogênio, justamente pelo tipo de alimentação que esses animais têm, tá? O que acontece? Essas sobras, se não forem feitas um destino sustentável, muito provavelmente elas vão ser jogadas aonde? Na água. E aí a gente sabe que quando a gente joga é, nutriente em excesso na água, pode vir a causar o processo de eutrofização, ok? Então é justamente essa a ideia, dar um descarte adequado às sobras lá da biodigestão desses animais, justamente pode evitar com que haja excesso de nutrientes na água, porque foi feito um descarte inadequado, tá? Uma questãozinha de química barra biologia, mas também super, super resolvível, ok? Vamos para a próxima? Mas como nem tudo, né, é uma maravilha, vamos para o exercício de cálculo estequiométrico aqui, tá? Então, olha o que ele fala ali para a gente, tá? O Brasil é o maior produtor de nióbio, que a massa molar é 93 gramas por mol, metal utilizado na fabricação de vários tipos de aços automotivos, estruturais e inoxidáveis. O processo de utilização na produção do nióbio é a redução aluminotérmica do óxido de nióbio que está ali, que é o NB2O5, com excesso de 10% de alumínio, que a massa molar é 27 gramas por mol. Em relação à quantidade estequiométrica da reação representada pela equação química, temos a reação química ali. Uma engenheira metalúrgica estimou a massa de alumínio necessária para produzir 9,3 quilos de nióbio nas condições descritas para a produção de um lote de peças de aço encomendadas por uma indústria considerando um rendimento de 100%. Ok? Tá. Aí ele pergunta pra gente qual que é a massa de alumínio em quilogramas estimadas pela engenheira, que deve ser um valor mais próximo. Tá, gente, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é se a reação está balanceada. Então, quando a gente olha ali, ó, tem 6 nióbios na esquerda, tem 6 nióbios na direita. A gente tem 15 oxigênios, né, que é 3 vezes 5. Do outro lado, a gente tem 5 vezes 3, tem 15 oxigênios. 10 alumínio de um lado, 5 vezes 2 alumínios do outro. Então, tudo balanceado. É vital que vocês olhem se está balanceada ou não a reação. Tá. Qual que é o próximo passo? Estabelecer a relação. Quem que ele está relacionando? Alumínio para a gente. Então, ele quer saber a massa de alumínio, tá? A partir da massa de quem? Do nióbio. Então, ele quer saber quanto de alumínio eu vou ter que gastar para produzir lá 9,3 quilos de nióbio, tá? Então, a gente vai usar a estequiometria da reação. O que que a estequiometria da reação mostra para a gente ali, tá? Que, no caso, na reação química, então, lembra, quando você vai montar a regra de 3 de estequiometria, a primeira linha eu gosto sempre de usar desse jeito. A primeira linha é sempre os valores que você tem na reação química. E a segunda linha é sempre os valores denunciados, é o que você quer descobrir. Ok? Então vamos lá. O que a gente está relacionando? Alumínio com nióbio. Quando a gente olha ali, a gente percebe que a gente tem 10 alumínios, tá? E cada alumínio tem 27 gramas por mol. Tiramos isso do enunciado. Tá aqui, ó. 27 gramas por mol. E isso vai formar quantos nióbios? Vai formar 6 nióbios. Tá no balanceamento aqui, ó. Balanceamentinho. Ok? E cada nióbio tem 93 gramas. Ok? No entanto, a gente não quer produzir 93 gramas. A gente quer produzir 9,3 quilos, que é a mesma coisa que 9.300 gramas. Então, X aqui. Ok? Vamos brincar um pouquinho de fazer matemática agora aqui. Se a gente fizer 6 vezes 93 vezes x, vai dar 558x. Ok? E se a gente fizer 10 vezes 27 vezes 9.300, isso vai dar 2.511.000. Passa dividindo.
Então, agora que a gente fizer a divisão, vai dar 4.500 gramas. Ok? Aí você fala, fechou, só alegria, tá? Letra C. No entanto, se a gente volta lá no enunciado, ele fala que essa reação ela é feita com um excesso de 10% de alumínio. Ou seja, esse valor que a gente descobriu aqui é para uma reação que tem o 100% do alumínio. Mas aí é que está. Ali na reação a gente usa 10% a mais de alumínio. Então, não quero para 100%, eu quero para 110% de alumínio. Ok? Quanto que eu vou precisar? Se a gente faz agora essa nova continha, isso vai dar 4.950 gramas, o que vai dar aproximadamente 4,95 quilos, tá? Se a gente for arredondar, a resposta que chega mais perto dessa questão seria a letra E, que tem 5 quilos ali. Tranquilo? Uma questão um pouquinho mais rebuscadinha, que tem aquele detalhezinho ali do 10% de excesso de alumínio. Fechou? Dúvidas? Gente, esse é o tipo de questão que às vezes gera um pouquinho mais de dúvida por causa da estequiometria ou por causa das porcentagens. Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários aqui do vídeo que depois a gente faz sempre, como eu prometo para vocês, uma explicação um pouco mais aprofundada. Tranquilo? Vamos lá. Uma questão um pouco mais rebuscada de um conteúdo que é 10 de 10 no Enem, gente, é polaridade, interações intermoleculares, sempre cai, dificilmente a gente encontra um Enem que não cai esse tema. Vamos ler a questão porque ela é um pouquinho mais complexa. Então, fala lá. O despejo acidental de óleo nos oceanos tem ocasionado incontáveis prejuízos à vida marinha e à economia de regiões costeiras. Métodos tradicionais de tratamento do despejo geram resíduos de difícil descarte que nem sempre são eficazes. Por isso, pesquisadores desenvolveram um filtro capaz de separar óleo e água. O dispositivo é montado sobre uma malha de aço com uma sequência de camadas. A primeira camada é formada por um polímero de carga positiva, a segunda é composta por nanopartículas de sílica, a terceira é formada pelo mesmo polímero e a terceira é um surfactante, conforme apresentado na figura. Aí ele pergunta para a gente, tá? Na utilização desse dispositivo, a retenção de óleo ocorre por qual das camadas? No surfactante, na camada superior do polímero, nas partículas de sílica, na malha inferior do polímero ou na malha de aço. Ok? Tá, vamos pensar aqui um pouquinho, tá? Porque essa questão aqui ela é um pouquinho mais complicada, tá? Qual que é a ideia aqui então? A gente tem que imaginar, primeiro, vamos trabalhar com o seguinte, o que que não faz sentido aqui para a gente marcar? A malha de aço. A malha de aço, na verdade, ela é como se fosse uma rede, certo? Só que feita de aço. Não faz sentido ela conseguir reter o óleo. Então, por lógica física, a gente já exclui essa, ok? Vamos entender o que é o surfactante aqui rapidinho? O surfactante nada mais é do que um composto que a gente vai chamar de anfipático. Ou seja, um composto que tem uma estrutura polar, mas também uma estrutura apolar. Ou seja, ele se mistura muito bem com partes polares e com partes apolares. E a gente vê isso aqui na estrutura, porque a gente tem aqui, no caso, uma estrutura bem na ponta aqui, ó, que tem carga, então uma parte polar, e a gente tem essa estrutura orgânica aqui, mesmo com os flúors, que é a parte apolar. Ok? Tá. Então vamos lá. Quando a gente olha e pensa que óleo é uma substância apolar, certo? E que não tem cargas, isso também é importante da gente pensar, tá? A gente tem que imaginar o que que vai acontecer. Eu preciso separar o óleo do resto, ok? Então, a lógica me diz o seguinte, tá? Que quando a gente olha aqui o polímero, tá? Tanto a camada superior quanto a camada inferior, a gente consegue notar uma estrutura muito importante aqui, que é esse N+, tá? Ou seja, ela está positiva. Muito provavelmente, qual que é a finalidade dessa camada de polímero ali? É fazer a retirada de possíveis íons que vão ter dentro dessa estrutura, porque é água misturada com um monte de gente.
tá? Inclusive sais minerais que tem na água. Então a gente vai usar esse polímero com essa carga positiva ali, justamente para extrair possíveis íons que tem ali. Então a gente retira, no caso aqui, tanto a camada inferior quanto a camada superior do polímero, porque ele vai retirar íon, tá? Além disso, quando a gente olha a estrutura, justamente por ser polar, tá? Não faz sentido que ele se relacione tão bem, tá? Com uma substância que é conhecidamente apolar, que é o óleo, tá? Quando a gente pega isso agora nas nanopartículas de sílica, sílica também, gente, olha lá. A gente olha aqui a imagem, tá? Sílica a gente usa aonde na nossa casa? Sabe quando você compra um aparelhinho e vem um pacotinho dentro, tá? Que a gente, se a gente ler com um pouquinho, a gente vai ver que é sílica. O que que geralmente ela faz? Ela não deixa aquele material umedeça, né? Onde está dentro, está na caixinha. Então a sílica serve para reter água, para puxar água. Então, essas nanopartículas de sílica, elas vão tentar puxar o quê? A água que está junto com aquele óleo que está no mar. Então, a finalidade das nanopartículas de sílica seria fazer o quê? Retirar a água. Tranquilo? E aí, a gente agora vai só para o surfactante. E agora a gente tem que pensar se faz sentido ser o surfactante ou não. E faz total sentido. Por quê? O surfactante vai ter a parte apolar, que no caso é a maior parte da estrutura, que vai se ligar muito bem com o quê? Com o óleo. Tá? Então ele consegue retirar o óleo, porque nas camadas anteriores ali a gente já retirou o íons e já retirou a água. Então, a resposta certa neste caso aqui, surfactante, letra A. Nível bem maior de dificuldade, tá? Tem que conhecer um pouquinho mais, tem que saber o que é um surfactante, tem que reconhecer o que é a polaridade aqui das moléculas. Tranquilo? Fechamos mais uma questão, povo. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima questão, então? Olha lá. Texto gigantesco. A gente vai tentar fazer aquela roubadinha que eu já expliquei na parte 1 do vídeo. Vamos para a parte 2 agora aqui e ver se dá para fazer. Ó. Do ponto de vista das interações químicas, quais desses hormônios apresentam a maior solubilidade em ambientes aquáticos? Ou seja, qual deles se solubiliza melhor em água? Gente, não precisa ler o resto do texto não, tá? Vamos lá. Qual que é a ideia, tá? É, geralmente, compostos orgânicos, quanto mais polares eles são, maior vai ser a sua solubilidade em água. Ou seja, tá? Geralmente, quando ele apresenta grupos funcionais oxigenados, nitrogenados, eles tendem a ser mais polares. Quando a gente olha aqui as estruturas, todos eles apresentam estruturas oxigenadas, ó. Todos eles apresentam cetonas, álcoois. A gente vai para uma segunda regra, tá? O tipo de interação que a gente tem. Então, quando for uma ligação de hidrogênio, e o que que é uma ligação de hidrogênio mesmo? É quando a gente tem o hidrogênio, obviamente, se ligando com os três elementos mais eletronegativos da tabela. Então, o FON, tá? Quando a gente tem essa estrutura, tá? A gente vai ter, então, no caso, interações mais fortes, então ele vai se interligar mais fortemente à água. Então ele vai ser mais solúvel, tá? Trocando em miúdos, facilitando nossa vida aqui. Quanto mais OHs ou NHs a gente tiver, melhor para essa estrutura. Quando a gente olha o estradiol, a gente vê que ele tem dois OHs, ok? Quando a gente vê o estriol, a gente vê que ele tem três OHs. Quando a gente vê a estrona, ele tem um OH. No vestrol, um, dois OHs. E, por fim, a noretindrona, a gente tem um OH só, ok? Por ter mais OHs, o estriol vai ter mais ligações de hidrogênio, logo ele vai ser mais fortemente atraído por interações intermoleculares com a água, logo ele vai se solubilizar melhor. Resposta correta, letra B. Questãozinha que envolve também o conceito de polaridade e interações intermoleculares. Questão fácil, fácil, fácil. Daria para trabalhar junto com a outra, mas que a outra é bem mais complexa que essa. Fechou? Vamos para a próxima e para a última desse vídeo. Essa aqui a gente vai ter que ler, né? Então, ó, a dimetilamina é uma substância de elevada toxidez que entra em ebulição a 7 graus.
Na madrugada de um dia frio, a substância se espalhou por uma rodovia após um acidente de trânsito envolvendo um caminhão que transportava esse produto. Para minimizar a agressão ao meio ambiente, bem como evitar a evaporação da dimetilamina com a elevação da temperatura ao longo do dia, um químico considerou o uso de algumas substâncias ou misturadas como água, vinagre, óleo de soja, sal de cozinha e bicarbonato. Dentre as opções, o tratamento correto para minimizar esse problema seria qual? Vamos lá, gente. Qual que é a ideia? A gente tem que pensar na estrutura da dimetilamina de duas formas, tá? Então, a dimetilamina é essa estrutura aqui, ok? Então, ela é uma substância, a princípio, levemente polar, tá? Mas ela tem estruturas apolares. Então, quando a gente pensa em questão de polaridade, tá? Ela se misturaria bem com substâncias polares. Então, seria a água, que é polar, o vinagre, que é polar, óleo de soja é apolar. Já não se misturaria tão bem assim com a dimetilamina, tá? Ela tem partes polares, mas como é uma molécula pequena, ela tendenciosamente ela é mais polar. Sal de cozinha também é polar. E bicarbonato de sódio que também é polar. Então a gente vê aqui que a gente tem alguns problemas aqui, tá? Então, tá. Talvez o caminho da polaridade não seja a melhor forma de a gente resolver isso aqui. E aí a gente tem que entender uma coisa que é importante a gente lembrar, que é o conceito de acidez e basicidade de compostos orgânicos. E aí a gente aprende que aminas e amidas geralmente são substâncias básicas, então elas são bases orgânicas. Então, aqui, ó, ela é uma base orgânica. A nossa ideia é a gente neutralizar, é a gente sumir com essa base. Para reagir com uma base, a gente precisa de um ácido, certo? A gente neutraliza formando um sal, o que vai diminuir a concentração da dimetilamina lá, resolvendo o problema na estrada. A gente tem que pensar, qual das substâncias que ficaram ali é ácida, tá? E é ácida orgânica. O vinagre, gente, ele é um ácido carboxílico. Automaticamente ele vai reagir muito bem com uma base orgânica e ele vai acabar neutralizando a ação da dimetilamina. Então, é uma reação ácido-base, só que uma reação ácido-base, em vez de ser inorgânica, orgânica. Só isso. Tranquilo? Fechamos mais uma parte, tá? Ainda tem a parte 3 ainda, gente, desse vídeo, tá? Com mais 6 questões, ok? Qualquer dúvida que ficou, deixa nos comentários ali e aí eu volto fazendo uma retomada desses conceitos. Muito obrigado por ter ficado esse tempinho aqui assistindo o vídeo. Até uma próxima. Falou, até mais.